Ótimo! Vamos continuar com a regra de 3. Vimos no vídeo anterior regra de 3 simples. Neste vídeo vamos ver regra de 3 composta. Nosso objetivo é desenvolver a capacidade de resolver problemas. Então vamos lá! Mas não se esqueça! Inscreva-se no canal, dê o seu like. Regra de 3 composta. A regra de 3 composta soluciona problemas com mais de duas grandezas, diretas ou inversamente proporcionais. Vamos mostrar como fazer com o exemplo seguinte. Exemplo 1. Em N em 2015. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários, de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção, e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários, para que a empresa consiga atender a demanda? Veja as alternativas na tela. Passo 1. O método que mais se aplica, e que facilita a solução, é ler atentamente o problema, e construir de uma tabela, contendo uma coluna para cada grandeza especificada no problema. Se encontro 3 grandezas, a tabela terá 3 colunas, se tiver mais que 3, terei tantas colunas quantas forem as grandezas. Neste problema encontramos 3 grandezas, número de funcionários, peças produzidas e horas trabalhadas por dia. Passo 2. Cada linha em cada coluna deverá conter as grandezas diferentes que se correspondem. Passo 3. Uma das colunas terá a grandeza desconhecida que estou procurando, assinalada com a flecha. Aí, preciso compará-la com cada coluna, independentemente das outras, e classificá-las se são diretamente ou inversamente proporcionais. Com mais funcionários, a produção de peças será em menos horas dia. Portanto, é inversamente proporcional. Veja na tela o resultado da comparação. Comparando a coluna de peças dia com número e horas dia. Maior número de peças dia produzidas, maior o número de horas trabalhadas. Portanto, grandezas diretamente proporcionais. Passo 4. Escrever a proporção, igualando a razão com o termo desconhecido, com o produto das outras razões com dados conhecidos, tendo cuidado de inverter a razão, no caso da grandeza ser inversamente proporcional. A equação será: começando pela razão onde se encontra a incógnita. 6 está para x, assim como 5.400 peças está para 21.600, multiplicada por 96 sobre 36. Note que invertemos a razão número de funcionários, por ser inversamente proporcional. Dando sequência, vamos resolver a equação. Simplificamos as frações, calculamos a multiplicação das razões, e o resultado é x igual a 9. Resposta: a jornada de trabalho deverá ser de 9 horas dia. Exemplo 2. Uma empresa com 6 máquinas de mesma produtividade, produzem 360 peças em 5 dias, operando 4 horas por dia. Se diminuir para 4 máquinas produzindo, qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas operarem durante 10 horas? Passo 1. Lendo e construindo a tabela. Coluna número de máquinas. Os dados são 6 na primeira linha e 4 na segunda. Coluna número de peças. Os dados são 360 na primeira linha e a incógnita x na segunda. Coluna número de dias. Os dados são 5 na primeira linha e 10 na segunda. Coluna número de horas dia. Os dados são 4 na primeira linha e 10 na segunda. Passo 2 e 3, comparar as grandezas. Cada uma com a grandeza que contém a incógnita, e estabelecer se é direta ou inversamente proporcional. A. Comparando o número de peças com o número de máquinas.
Mais máquinas produz mais peças. Portanto, são diretamente proporcionais. B. Comparando o número de peças com o número de dias. Mais dias produz mais peças. Portanto, são diretamente proporcionais. C. Comparando o número de peças com o número de horas-dias. Mais horas produz mais peças. Portanto, são diretamente proporcionais. Passo 4. Escrever a proporção, igualando a razão, número de peças, que contém com o termo desconhecido, com o produto das outras razões com dados conhecidos, invertendo a razão, no caso da grandeza ser inversamente proporcional. 360 sobre x é igual a 6 sobre 4. Multiplicado por 5 sobre 10. Multiplicado por 4 sobre 10. O produto das razões tem como resultado 120 sobre 400. A equação é 360 sobre x, igual a 120 sobre 400. Resolvendo a equação, 120x é igual a 144.000, encontramos x igual a 1.200. Resposta: produzirá 1.200 peças. Exemplo 3. 6 pedreiros fazem 300 metros de parede em 20 dias. Quantos pedreiros são necessários para fazer 400 metros de parede em 10 dias? Passo 1 e 2, lendo e construindo a tabela. Coluna número de pedreiros. 6 na primeira linha e x, que será o número de pedreiros que estamos calculando. Na segunda linha. Coluna metros de parede. 300 na primeira linha e 400 na segunda. Coluna número de dias. 20 na primeira linha e 10 na segunda. Passo 3. Verificar a proporcionalidade entre as grandezas. Comparando a coluna número de pedreiros com metros de parede. Se aumenta o número de pedreiros, também aumenta a metragem de parede construída. Grandezas diretamente proporcionais. Comparando a coluna número de pedreiros com o número de dias. Se aumenta o número de pedreiros, diminui o número de dias para construir. Grandezas inversamente proporcionais. Observe o sentido da flecha. Veja o resumo. Passo 4. Montar a proporção e calcular a equação. 6 sobre x é igual a 300 sobre 400. Multiplicado por 10 sobre 20. E simplificamos as frações. Obtivemos 6 sobre x igual a 3/8, em seguida, 3x igual a 48, e o resultado, x igual a 16. Resposta: o número de pedreiros será 16. Assista os próximos vídeos, que são postados na sequência didática adequada. Veja os vídeos anteriores, visite o site vejamathematica.com, faça os exercícios propostos e confira com a solução de cada um. Todos os exercícios estão resolvidos. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu like. É muito importante para a continuidade de nosso trabalho. Obrigado por assistir. Estes conteúdos de aritmética e álgebra são apresentados por vários vídeos curtos como este, em sequência didática apropriada para melhor aprendizado. Inscreva-se no canal. Dê o seu like.